Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o momento que vocês estarão vivendo. Sou o pastor Edson. Estou falando diretamente da igreja Missão Apostólica da Graça, Rua Sargento Boinin, 45, Loja 2, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Hoje eu sou o pastor Edson e quero falar sobre guerra. Mas antes, quero pedir a você para se inscrever aqui no meu canal, dar um toque no like e também toque no sininho, esse sininho que tem aí, toque nele até ele, para que tudo que eu postar aqui apareça para você, ok? Bom, nós estamos vivendo, naturalmente, em dias difíceis. E ontem, por exemplo, nós vimos aí a guerra, Talvez seja semelhante ou pior do que a guerra lá no Hamas. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam e não entendem, ou entendem, mas fazem de conta que não estão entendendo. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo de número 12, diz assim, olha, porque a nossa luta não é contra a carne, ou quer dizer, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós estamos vendo aí a guerra, literalmente falando, e ontem, nesta guerra, morreram 64 pessoas, dentre elas 4 policiais. E a gente vê e ouve muitas pessoas falando apenas das pseudos-vítimas da polícia. Mas ninguém fala dos 4 policiais, trabalhadores, que têm a obrigação e o poder de proteger a sociedade, mas que infelizmente estão sendo vítimas também da bandidagem. E o mais incrível disso tudo, o que me deixa mais estarrecido, é que a Igreja de Cristo, em primeiro lugar, em segundo lugar, essa mídia podre, comprada pela esquerda, pelos bandidos da esquerda, que ao invés de relatarem, a mídia em geral relatar o que de fato está acontecendo, não relata, ainda mentem, são dissimulados. Bom, eu já tenho vídeos aqui que eu tirei até da internet mesmo e postei aqui no meu canal do YouTube. O homem de 9 dedos dizendo que não é a favor e não vai, enquanto for presidente, ele não vai aceitar ou decretar GLO. O que é GLO? Para quem não sabe, é a garantia da lei e da ordem. E o governador ontem deu uma entrevista dizendo que está sozinho. Já pediu por 3 vezes a ajuda do governo federal, e o governo federal não quis ajudar. E não quer, porque ele mesmo falou, esse ladrão de 9 dedos, esse mijão nas calças, esse bandido, descondenado, vagabundo, canalha, energúmeno, fascista, fascínora, satanista e comunista.
Mas por que ele é contra a GLO? Por que ele não envia blindados da Marinha? Por que não coloca também a aeronáutica para ajudar o governo do estado do Rio de Janeiro? Vocês se lembram? É porque eu não tenho nada aqui, eu só tenho um celular. Eu iria mostrar para vocês, todo mundo já viu. Quando ele entrou lá no Complexo do Alemão, sem escolta nenhuma, ele mesmo falou sobre isso, né? Que ele entrou sem escolta nenhuma. Ainda usou o boné dos manos, os manos, né? E ainda contando vantagem. Usou o boné dos manos lá, escrito CPX. Posteriormente, o Dino, aquele bolo fofo, que é outro bandido também, que agora está no STF, entrou também em outro, não sei se foi, não me lembro qual complexo, da mesma forma em que Lula entrou com a sua trupe, com a sua quadrilha, né, melhor dizendo. Não tenho medo de falar. Se eles são assim como os manos, como que eles vão enviar alguém para combater o crime? E o pior disso tudo foi a declaração que ele deu e ninguém fala nada. Essa Globo Lixo, essa Globo Esgoto, especialmente, que é paga para mentir, esse jornal nacional, desculpa a expressão, essa merda desse jornal, ainda tem gente que assiste uma droga dessa. Eu não assisto. Bonner, essa outra, essa âncora que trabalha com ele, Renata, são dois dissimulados, pagos para mentir. A maioria aí é tudo fake news. Eles são pagos pelo governo federal, onde o governo injeta bilhões e bilhões para mentir, para mentirem. E o pior de tudo, seria cômico se não fosse triste, né? Tem que falar isso mesmo. Ou seria triste se não fosse cômico, e vice-versa, sei lá. Pior que ele disse que... Gente, eu nunca vi alguém tão cara de pau, tão vagabundo, tão bandido quanto este homem. Quanto este condenado que colocaram na presidência. Ele disse que os narcotraficantes são vítimas dos viciados. Ah, meu Deus do céu. Vítimas dos viciados? Vocês viram quantos fuzis foram apreendidos? E quantos bandidos morreram? Eu não sou a favor da morte de ninguém. Mas é preferível a morte dos bandidos à morte de policiais e de pessoas inocentes. Ainda tem esses caras de pau, esses vagabundos da esquerda, esses esquerdopatas, que são contra a polícia e a favor da bandidagem. Como o próprio Lula, ladrão mesmo, ladrão de 9 dedos. Não tenho medo não. Quiserem me prender, podem me prender. Entendeu? Por enquanto, a Constituição me garante a liberdade de expressão. Por enquanto. Vamos ver até quando. Mas como eles também já rasgaram a Constituição, isso... Então, para mim, não estou nem aí. Tanto faz me prenderem ou me matarem. Eu estou nas mãos de Deus. Mas a verdade tem que ser dita. Como que alguém vai combater o crime se o cara é criminoso? Se o próprio presidente da República é o próprio criminoso. Ele mente mais do que o próprio Satanás. Se Satanás é o pai da mentira, então ele é o pai do diabo, é o pai de Satanás. E os seus aliados aí. Dito isto, vamos agora para a palavra de Deus. Paulo está nos dizendo o seguinte, que a nossa luta
Não temos que lutar contra o sangue e contra a carne. Ou seja, a nossa luta, a nossa guerra, ela não é física, corporal. A minha luta não é contra você. A minha luta não é contra o traficante, contra o bandido, o ladrão, o assassino, contra o latrocida. Mas é preferível que ele vá para a cova do que eu. Não desejo a morte de ninguém. Mas é preferível que o bandido, o ladrão, o assassino, o narcotraficante, o narcomiliciano, é preferível ele ir para a cova a um policial, a uma pessoa de bem, a um pai de família, a um jovem, a um adolescente. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A palavra de Deus está dizendo que a nossa luta não é física e nem corporal, mas ela é espiritual. Muitos pastores, crentes evangélicos ainda não entenderam isso. Ainda tem alguns pastores vagabundos, canalhas, assassinos, abortistas, comunistas, ateístas, pastores entre aspas, né? Que ainda apoiam, votam e pedem voto para essa esquerda maldita. E muitos crentes, para mim é crente do diabo. O diabo também é crente, então é amiguinho dele, é irmãozinho dele. Votam, apoiam, ainda fazem propaganda para esses caras. A nossa luta é espiritual. A nossa guerra é espiritual. A igreja tem que orar, mas deixa eu me falar uma verdade aqui, que muitos ainda não entenderam. Chegar mais perto aqui. Minha cara feia. A luta é espiritual, não é? Sim. A guerra é espiritual. Mas Jesus mandou fazer o que primeiro? Orar e vigiai? Não. Primeiro ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não adianta você orar e não vigiar. Primeiro você tem que vigiar. Estar vigilante, atento. O soldado tem que estar atento ao que se passa, ao que acontece, a olhar para a pessoa e perceber que a pessoa vai causar um mal e prevenir-se. Como colocaram aí a polícia presente, né? Isso é prevenção. A polícia civil é mais para investigação. A militar é preventiva. A federal é para coisa mais séria, mas infelizmente nós vemos aí que a maioria se corrompeu. Mas vejam bem, você que é cristão, quero falar com você, cristão verdadeiro. Você que serve a Deus, você que é um verdadeiro pastor. A minha, a sua, a nossa luta, ela é espiritual. Primeiro vigie. Como você pode apoiar, votar no esquerdopata, na esquerda, e dizer-se cristão, dizer-se pastor, ou crente, ou evangélico? Vigie, cara. Se converta. Mude essa atitude. Saia de onde você está para você não ser condenado. A esquerda é do diabo, a esquerda é satanista, é abortista, é comunista. Você que vota, luta, você que vota, apoia, defende, você é a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. Você é abortista, você é anticristo, você é comunista, você é um ateísta, você é um assassino, você mata a criança. Como essa Globo lixo aí, todos os anos faz da Criança Esperança, né? Arrecadar dinheiro para ajudar crianças, mas é a favor de matar crianças do ventre, como o próprio STF já aprovou. Então quer dizer, a guerra é espiritual. Antes de você orar, vigie. Saia dessa. Saia da esquerda. Venha para Cristo.
Venham para o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e é da direita. Tudo que é da esquerda não presta, é do diabo. O maior esquerdopata é Satanás. E se você é um deles, você faz parte. Você comunga, coaduna-se com Satanás. Você é amigo, você é irmão de Satanás. Então tome cuidado. A guerra é espiritual. E Paulo explica aqui, ó, nossa guerra é contra principados, demônios que se tornaram príncipes das trevas, né? Do mundo, que dominam o mundo, do pecado, da prostituição, das drogas, do tráfico, do entorpecente ilícito, potestades, demônios que se tornaram poder para dominar o que eles quiserem. Não vou entrar no mérito da questão, que é muita coisa. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. O que está dominando hoje o mundo tenebroso? A prostituição, o homossexualismo, as drogas, né? As drogas, a prostituição, o pecado, o ódio, a maldade, a criminalidade deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tudo isso aqui são demônios, né? São espécies de demônios, legiões de demônios, que trabalham para roubar, matar e destruir. Quando Jesus falou que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele não estava se referindo aos demônios, estava se referindo ao ser humano. Mas o ser humano, infelizmente, é usado por esses demônios aqui, ó, essas classes de demônios, para fazer tudo isso que estão fazendo. E às vezes você se diz cristão, crente, evangélico, apoiam. Aí depois vem a igreja pedir para Deus libertar seu filho das drogas, seu marido. Vá para os quintos infernos, você com tudo, com seus demônios. Vá para o inferno, caramba. Ou então se converta, se não quiser ir para o inferno. Não que eu deseje que você vá. Mas vá para o inferno. Depois vem pedir oração. Se eu souber que você é um esquerdopata e vem pedir oração para libertar alguém da sua família, eu não vou orar por você, não. Nem tampouco eu oro por esse maldito Lula. A Bíblia manda orar para as autoridades, né? Pelas autoridades. Eu oro sim. Falo, Deus, dá um jeito desse bandido, desse ladrão, para que ele pare de destruir o Brasil, para que ele pare de matar as pessoas, de nos roubar e nos destruir. Essa é a oração que eu faço. É mais fácil Satanás se converter, se houvesse possibilidade, do que esse homem. Agora está indo nas igrejas, até cantando hino nele com as banjas, né? Ah, vá para o inferno, Satanás. Eu vou orar para um cara desse, para Deus abençoar uma maldição dessa? Jamais eu faria isso. E quem faz essa oração, oração de tolo, oração que Deus não ouve. Ah, Deus abençoa o presidente. Que abençoa que nada, abençoar um maldito desse? Eu quero que Deus coloque a mão sobre ele para quê? Ou ele se converta, ou então que ele pague pelo que ele está fazendo. Tanto ele como os bandidos do STF e todo o pessoal da esquerda. Que eles se convertam, então vão para os quintos infernos. E deixe o nosso país em paz, pare de nos roubar, pare de matar. Talvez jogar a culpa no governador. Eu não sou advogado dele, nem tampouco tenho procuração para defendê-lo. Mas o que eu sou a favor, tá, é da polícia agir para proteger a malha da sociedade. Se morreu 60, morreram poucos. A família, meu filho, trabalhador sim, trabalha para o tráfico. Já que trabalha para o tráfico, não quer deixar, que vá para o inferno. Parabéns, governador. Que Deus lhe dê mais sabedoria. Agora vem o STF tentar intervir. Vem os esquerdopatas dizer que não pode. Vão criar vergonha na cara, seus bandidos. Guarda essa palavra em seu coração. A guerra é espiritual. Mas antes de orar, vigie. Seja de Deus, seja sério. E você que é pastor também, que não vota, você também está em pecado, viu? Porque você não vota. Está sendo conivente
com essas pessoas. Você que é pastor ou crente que não vota, ele não vota porque todo mundo é ladrão. Isso é papo para boi dormir, rapaz. Vai criar vergonha na cara. Guarde essa palavra em seu coração, que Deus tenha misericórdia, como diz o pastor Silas, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, de todos nós. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos. Se alguém quiser oração, é 21 969 22 1107. Entra em meu WhatsApp, tá bom? Coloque o nome para oração. Alguém quiser também ajudar essa igreja, como oferta ou dízimo, faça o Pix aí, que é o mesmo número, 21 969 22 1107. É o Pix. Ajude-nos a pagar aluguel, as despesas dessa igreja, e Deus vai abençoar você. Estou falando para você que é sério, para você que é de Deus. Não importa se é católico, se é espírita, se é evangélico, se é crente, mas você tem temor de Deus, você ama a obra de Deus, faça isso. Faça o que é certo. E lembre-se, a nossa guerra é espiritual. A nossa batalha é no mundo espiritual. Você vencendo no mundo espiritual, você vencerá aqui, no planeta Terra. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima.